Boa noite a todos os alunos. Aqui é a professora Magnali, a professora de matemática de vocês. E hoje eu vou fazer a complementação do assunto do começo da semana, que foi progressão geométrica. A gente vai ver mais a fundo aquela apostila que eu passei, né? Aquele texto, explanando um pouco sobre progressão geométrica. E a gente começou lá na apostila, no PDF que eu mandei para vocês, tem o que é progressão geométrica. Vocês já viram progressão aritmética, que era a formação de uma sequência numérica, né? Que tinha uma razão, e essa razão ela poderia ser de três maneiras: crescente, decrescente e constante. Para ser uma progressão, ela tem que seguir essa sequência, ela tem que ter um quociente, ela tem que ter uma razão. Vamos ver como é que a gente consegue descobrir essa razão, como é que a gente consegue ver se essa sequência numérica possui razão ou não. A definição de progressão geométrica é essa, ó. Corresponde a uma sequência numérica cujo quociente, que a gente chama de Q, ou razão, quociente e razão é a mesma coisa. Entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão estabelecida na sequência, ela corresponderá ao próximo número. Vamos ver aqui, por exemplo, essa sequência numérica aí, essa progressão geométrica, que traz o primeiro termo 2, o segundo termo 6, o terceiro termo 18 e assim sucessivamente, até mostrar aqui o 486 e essa reticência aqui significa que ela ainda continua, né? É uma constante aí. Veja que eu tenho uma razão entre esse primeiro número e esse segundo. No caso aqui, minha razão é o 3. Por quê? Eu sei que se eu multiplicar 2 vezes 3, eu tenho 6. E se eu multiplicar 6 vezes 3, eu tenho 18 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, a razão dessa progressão é 3. Essa progressão é uma progressão crescente, porque a tendência aqui é sempre aumentar. Vamos ver agora a classificação das progressões. Classificação das progressões geométricas. A gente pode classificar as progressões em crescente, quando os termos eles vão aumentando. Ele tem uma sequência do menor para o maior. Veja esse exemplo. Eu tenho essa sequência numérica 1, 3, 9, 27 e 81. Eu sei que a razão dela é o 3. Do primeiro termo, aqui, ó, desse primeiro termo 1 para o segundo termo, eu tenho uma multiplicação de 3 vezes, não é isso? Do segundo termo para o terceiro, eu também tenho essa multiplicação, porque 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9, 27 e assim sucessivamente. Aqui, ó, eu sei que todos os números que vierem depois, eles serão crescentes, serão maiores. A gente também pode classificar progressão como progressão decrescente. Quando acontece o contrário, veja esse exemplo. Eu tenho um número negativo, menos 1, e se eu multiplicar pela razão 3, ele vai sempre diminuir. Aí você olha para essa sequência e diz assim, mas professor, o número não está aumentando? Mas os números aqui, ó, reparem, são negativos. Quanto maior o número negativo ele for, menor ele é. Então, quer dizer que essa progressão aritmética ela é decrescente. Ao longo do tempo, ao longo das multiplicações, ela sempre vai ocorrer com um número menor. Embora a razão dela também seja positiva, também seja 3, mas aqui, como eu estou multiplicando números negativos, a tendência é sempre diminuir. Outra classificação de progressão é uma progressão oscilante. Veja esse exemplo. Eu tenho 3, menos 6, 12, menos 24. Como é que isso acontece? Isso pode acontecer se a razão dessa progressão
ela for como essa, nesse exemplo, negativa. Se eu multiplicar o meu primeiro termo aqui, que é 3, por menos 2, eu tenho menos 6. Mas se eu multiplicar esse segundo termo, que é menos 6, por menos 2, que é a minha razão aqui, ó, eu tenho 12. Porque eu faço o jogo de sinal, eu sei que menos com menos vai ser mais, né? Se eu multiplico dois números negativos, eu tenho o resultado de um número positivo. E assim sucessivamente. Se eu tenho um número positivo e multiplico ele por um número negativo, meu resultado é um número negativo. Então, como ela não tem uma constante de números positivos ou de números negativos, ela vai sempre alternando, a gente pode chamar ela de progressão geométrica oscilante. A próxima é progressão constante. Isso acontece quando a gente tem esse exemplo aí, ó. Eu tenho o primeiro termo da minha progressão, chamado de A1, né? Que a gente sabe que todos os termos ele tem uma numeração, A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Meu primeiro termo aqui é 5. Meu segundo termo também é 5. Não é que não houve nenhuma multiplicação aqui nesse caso. Tem sim. Agora, o termo que eu uso, ele é neutro. Todo número que eu for multiplicar por 1 vai sempre ser ele mesmo. Então, eu tenho uma constante numérica aqui. Por isso que essa progressão ela é chamada de progressão constante. Outra coisa que a gente viu também no material foi a fórmula do termo geral, que é essa fórmula aqui, ó. AN é igual a A1 vezes Q sobre N menos 1. Essa fórmula, a gente usa para encontrar qualquer elemento da PG, qualquer elemento da progressão geométrica. Exemplo, se eu quiser achar o 10º termo, eu tenho o primeiro termo, eu tenho a razão e eu tenho o número que eu quero achar. Eu não quero achar o número na posição 10ª, né? O número que está na posição 10. Então, o N aqui, só eu substituir por 10 e eu vou achar o 10º termo. Aqui tem uma explicaçãozinha igual à apostila que eu passei para vocês. A N é responsável pelo número que queremos obter. Se eu quiser achar o A20, o N aqui, ó, só eu substituir por 20. Vai ser o 20º termo da minha progressão. O A1, ele é o primeiro número da sequência. Como aquelas sequências que a gente viu lá antes. O A1 é o primeiro termo. Q é a razão, onde elevado a N-1 é o número que queremos obter. Se eu estiver procurando aqui o 10º termo de uma progressão, o N eu vou substituir aqui, ó, por 10 menos 1. Então, vai ficar a razão elevada a 9. É sempre menos 1. Se eu estiver procurando o 20º termo, a razão vai ser elevada a 19. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Vamos fazer esse exemplo aqui dessa PG, que ela tem essa sequência numérica: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Só de olhar aqui, dá para ver que a razão que eu tenho nessa progressão é 2. O meu Q é igual a 2. Notem que do primeiro termo, que é esse aqui, meu A1, para o segundo termo, que é o meu A2, eu tenho uma multiplicação por 2. 2 vezes 2, 4. Para o terceiro termo, mesma coisa. 4 vezes 2, 8. Para o quarto termo também. 8 vezes 2, 16 e assim sucessivamente. Eu utilizando a fórmula, digamos que eu queira achar o 20º termo. Fazendo a substituição aqui, ó, se eu quero achar o A20, eu faço minha substituição aqui de N por 20. O meu primeiro termo vai ser esse aqui, ó, 2, e eu coloco aqui 2, vezes a minha razão nesse caso também é 2, coloco aqui 2, elevado à posição do número que eu quero achar, que é 20 menos 1.
Lembra que eu disse que se quiser procurar o 20º termo, eu tenho que elevar a minha razão a 19? Fazendo o cálculo fica assim, ó. A 20 é igual a 2 vezes 2 elevado a 19. Eu tenho que multiplicar esse 2 19 vezes, porque ele está elevado a uma potência, né? Não é 2 vezes 19, não. É 2, 19 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar a 19 vezes. Fazendo o cálculo, eu tenho essa sequência numérica aqui, ó. 1.048.576. Soma dos termos de uma progressão. Para calcular a soma, a gente tem que saber também a fórmula. Existe uma fórmula que é essa daqui, ó. A soma dos números, a soma dos termos, vai ser igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão elevada ao termo que eu estou procurando, menos 1, sobre a razão menos 1, onde Sn é a soma dos números da PG, a soma geral. Se eu quiser achar a soma, vai ser esse aqui, ó, o resultado. Isso aqui vai corresponder à soma de todos os números da progressão. A1 é o primeiro termo da sequência, Q é a razão e N é a quantidade de elementos que eu estou procurando na PG. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Dessa forma, para calcular a soma dos 10 primeiros termos da seguinte progressão. Vamos ver. Colocando aquela fórmula e fazendo a substituição dela, onde o resultado que eu achar, que é a soma dos termos, que é o que eu estou procurando, vai ser igual ao primeiro termo, nesse caso aqui, 1. Primeiro termo, 1, vezes a razão, que nesse caso aqui eu sei que a razão dessa progressão é o 2, né? Então, a minha razão aqui é igual a 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu sei que a razão dessa progressão é 2. Vamos lá, substituindo aqui, ó. Meu Q igual a 2 elevado ao número de termos que eu estou procurando. 10. Eu estou procurando os 10 primeiros termos. Então, o meu N aqui, eu faço a substituição por 10. Menos 1, dividido isso por minha razão, que eu sei que é 2, menos 1. Vai ficar assim. A soma dos 10 primeiros termos é igual a 1 vezes 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Primeiro eu resolvo tudo o que está aqui entre parênteses. No caso, eu faço a multiplicação de 2, 10 vezes. No caso, dá 1024, que vai ser esse 2 vezes, 10 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 10 vezes isso. Que dá o valor de 1024 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 eu sei que é 1. Aqui é 1, né? Minha sequência vai ficar assim, ó. 1 vezes o resultado que está aqui entre parênteses, que vai ser 1024 menos 1. 1024 menos 1. Isso aqui dentro do parêntese. 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Eu resolvendo aqui, ó, tudo que está entre parênteses, eu tenho 1 vezes 1023. O 1 aqui de baixo já não preciso colocar, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E todo número aqui, ó, multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso que minha sequência numérica aqui, ó, por isso que o meu resultado aqui, ó, é igual a 1023. A soma dos 10 primeiros termos é igual a 1023. O exercício da semana passada, eu tinha dado essa questão. Dada a PG 1, 3, 9, 27 e 81, determine a razão e a soma dos termos. Primeiro vamos achar a razão. A razão aqui, acho que é a coisa mais fácil que tem. Só eu dividir o segundo termo
pelo primeiro. 3 dividido por 1 é igual a 3. Logo, a minha razão é 3. Fica assim, ó. Meu segundo termo, que no caso aqui é 3, dividido pelo primeiro termo, é igual a 3. Aqui eu já tenho a primeira resposta. Determine a razão. Já achei a razão. Agora vamos fazer o cálculo da soma, né? Usar aquela fórmula lá, SN. SN é igual a 1 vezes a razão, que no caso é 3, elevado ao número que eu estou procurando, ao número que eu tenho. Eu tenho quantos termos? Elevado ao número, a quantidade de termos que eu tenho. Eu tenho quantos termos nessa progressão? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 termos. Então, aqui, ó, esse N é 5. Tá aqui, ó. Menos 1. Tudo isso dividido pela minha razão, que é 3, menos 1. Fazendo o cálculo aqui, ó, 3 menos 1, eu tenho 2. E fazendo esse cálculo aqui, ó, 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta, 243. 243 menos 1. Esse 1 aqui, ó, eu já não coloquei, porque a gente sabe que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não tinha razão de eu colocar aqui na frente ele ainda, né? Vamos resolver aqui tudo que está em parêntese. 243 menos 1, igual a 242. Tudo isso dividido por 2. 242 dividido por 2, 121. Quem não fez o exercício, dá para corrigir agora com o vídeo, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar agora uma ficha com outros exercícios para vocês fazerem. Então, vocês fazem, respondem, e quando for na semana que vem, eu faço a correção. No caso, dúvida, vocês já sabem. Vai lá no privado, manda mensagem que a gente tenta tirar. Tá ok?